Assim. Vamos lá de novo. Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo. Quero falar com vocês essa semana sobre astrologia. Uma semana bastante interessante aí, que vamos nos deparar aí com a Lua fazendo oposições importantes, né? Enfatizando a questão da polaridade. Eu já tinha trazido esse assunto semana passada, né? Minha intenção é falar sobre isso durante essa alunação de Gêmeos, que Gêmeos, né, como todos os signos mutáveis, aí sempre traz essa ideia da polaridade, né, da duplicidade, né? É uma polaridade que começa no nosso conceito entre bem e mal, positivo e negativo, né? E chega até o conceito de masculino e feminino, que eu quero deixar bem separado aqui para não gerar nenhuma crítica nesse sentido, né? Explicando as polaridades mais simples, né? As que dizem respeito a nós, o indivíduo, né? Então, a gente tem a questão do masculino e feminino, né? Ou do consciente e do inconsciente, né? Na expressão do Sol e da Lua. Então, quando a gente faz uma astral e busca compreender o nosso Sol, a gente está pensando sobre aquilo que representa o consciente na nossa, né? Então, por exemplo, se alguém é de peixes, todos os valores de peixes, né, são de certa forma conscientes naquela pessoa, né? Ou existe a possibilidade de estar consciente, né? Pode ser que a pessoa não 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 se preocupe com todos os valores piscianos, mas com certeza alguns valores farão parte ali da consciência daquela pessoa. Lembrando que esses valores podem ser levados, né, de uma forma positiva, de uma forma negativa, né, ou falando de uma outra forma, de uma forma evolucional, né, ou de uma forma involucional, que é uma outra forma de dizer bem e mal, né? Quando a gente pensa em bem e mal, a gente sempre tem que tirar aquela questão do o que é bem para mim, né? O que é mal para mim, porque a gente sempre pensa, a gente tem a tendência a pensar de uma forma egoísta, né? Então, muitas vezes as pessoas pensam assim, olha, ter o dólar, vamos pensar no dólar, o dólar baixou, né? Então, para mim é bom porque eu compro coisas no exterior mais barato. Mas para quem exporta é ruim porque ele acaba tendo um resultado final menor, né? Então, a gente tem sempre separar, né, o que é bom, essa forma pessoal de pensar, né, o que é bom para mim, às vezes não é bom evolutivamente, né, e vice-versa. Então, essa é uma polaridade bastante importante, né? Eu até pensei em falar sobre bem e mal, mas eu tinha que falar muita coisa, falar de cosmogênese, né? Antropogênese, então não quis entrar nesse assunto, né, para não tornar o vídeo muito longo. Mas existe essa polaridade, né? Consciente e inconsciente. Às vezes, né, ela acaba gerando ela acaba se identificando com esse bem e mal, né? Mas não tem relação direta.
né? A gente poderia dizer assim que o mal é aquilo que a gente faz inconscientemente, né? E o bem é aquilo que a gente faz conscientemente, mas a gente pode fazer mal conscientemente, né? E a gente pode fazer bem inconscientemente. Então, é a situação que faz, né? Cada situação que torna, né? Essas polaridades possíveis, mas elas não têm correlação, né? Então, primeiro, eu estou falando de Sol e Lua, Sol consciência, Lua inconsciente. Isso também se traduz em aquilo em ação e reação, né? Então, o Sol age e a Lua reage, né? É, o que o que é ativo, o que é receptivo também, né? Então, essa também é a importância aí dos eclipses, né? E das próprias lunações, né? Porque as lunações, elas são relações que a Lua e o Sol fazem, né? Lua nova, conjunção, ou seja, agimos e reagimos, né, da mesma forma. Lua cheia, né, é uma oposição, então enfatiza a polaridade, então agimos de um jeito, reagimos do outro, né, e consequentemente. E aí temos a polaridade masculino e feminino no planeta Vênus, né, e no planeta Marte, né, masculino Marte, feminino Vênus. O Sol e a Lua também, né, como falei antes, também tem essa correlação de masculino e feminino. Temos a polaridade Júpiter-Saturno, né, ou seja, são as duas faces da divindade, né, ou a gente entende Deus como Deus protetor, né, e estimulador do nosso crescimento, ou a gente entende Deus como aquele que nos pede responsabilidade, que nos cobra, de certa forma, né, e que faz a vida pesar, né, sobre os nossos ombros, né? Então, o protetor Júpiter, né, o cobrador Saturno, né? E chegamos aí no sexto princípio, que é Mercúrio, né? Que é aquilo que mais nos lembra a questão da união, né, das polaridades, né? Ou seja, vocês podem pegar o próprio símbolo, né, do códice do Mercúrio, vocês vão ver ali, né, um bastão, né, com as duas serpentes, né, entrelaçando, né, o bastão, que na verdade, né, até para quem gosta de medicina aí vai ser bastante interessante, esse é o símbolo da medicina, né? Mas aquilo é representação da nossa coluna vertebral, né? Então a gente a gente precisa de oxigênio para viver, né? A gente respira, mas o que nos mantém vivo, né, é a energia vital, que é a assim o resultado da conexão entre duas energias universais, né? Que são Forrat e Kundalini. A união dessas duas energias gera prana, que é o que nos mantém vivos, né? A energia vital. Outra polaridade aí boa para vocês entenderem, né? Forrat e Kundalini, ou seja, o que o Sol emana, né? O Sol emana luz e calor, né? Então, Forrat como calor e luz como, né, consciência, né? Então, a gente tem isso. O Sol é assim, um exemplo mais fácil de dar, mas a gente também tem isso dentro da gente, né? Como a nossa força material criadora, Forrat, e a nossa força inspiradora, né? Espiritual, né? Aliás, desculpa, a nossa força material criadora, Kundalini, e a nossa força espiritual inspiradora, Forrat, que tem muita correlação com aquilo que eu falei semana passada, né? Para o homem, principalmente, né? Você tem Kundalini como força criadora masculina
né, e forrátil como força inspiradora feminina. Então, o homem funciona assim, de uma forma mais simples, né? Para a mulher, isso também vai acontecer, só que essa Kundalini vai ser a parte interna, né? E Forhat a parte externa, né? E é interessante esse símbolo, porque esse símbolo mostra que da união de Forhat e Kundalini, né? Que vem a prana, uma terceira coisa, para que seja criado um equilíbrio. E como eu estava falando sobre, né, a coluna vertebral, que está simbolizada no caduceu de Mercúrio, né? Quando a gente respira, né, a gente absorve a prana, né, a energia vital pela narina esquerda. Vocês podem observar, de 2 em 2 horas você muda o lado, né, que você está aspirando e respirando, né? Se você tem, você muda, então uma hora você está respirando pela narina direita, você está absorvendo prana solar. Depois de 2 horas, você vai respirar pela narina esquerda e vai absorver prana lunar, né? E esse prana, ele vai, assim, transitar pelo nosso veículo aí, né? O principal canal é a coluna vertebral, né? E onde passam ali 2 canais, né? A gente chama de Ida e Pingala, Ida solar, Pingala lunar, que é exatamente aquilo que está representado com as 2 serpentes ali no caduceu de Mercúrio, né? E o que tem um bastão no meio? O bastão representa, né, assim, o equilíbrio das polaridades, que é Sushumna, né, que é o canal central. Os yogis buscam, né, um momento de transição, né, da narina direita para a narina esquerda, porque nesse momento de transição você absorve prana diretamente do seu veículo, né, espiritual, né, e é um momento realmente que existem yogas, inclusive, que tentam manter esse momento o mais tempo possível, exatamente para ter essa conexão com o espiritual, né? Então, vocês percebem, eu quero mostrar para vocês o seguinte: sempre existe um caminho, né, mostrando que a, a assim, o caminho, né, para a solução das polaridades é uma terceira via, um terceiro caminho, né, ou a união das 2 extremidades para que seja criada uma terceira coisa. Então, Forhat e Kundalini, né, se dá assim, no fornecimento de prana, os 2 caminhos da nossa coluna vertebral, Ida e Pingala, né, quando extremamente equilibrados, fazem acordar Sushumna, né, que é o caminho central, o bastão do símbolo do caminho do caduceu de Mercúrio, né? E, né, quando a gente pensa aí nas relações humanas, quando a gente pensa que existe a polaridade masculino e feminino, né, homem e mulher, né, qual que é o resultado dessa conexão, né? O resultado é uma terceira coisa, ou seja, o filho, né? O filho não é nem o pai nem a mãe, mas a união das 2 coisas, né? Então, a solução da divindade para o problema da queda dos anjos, né, e da separação dos sexos é o caminho assim, essas consciências vão se entrelaçando, né, e se completando, né, gradativamente, de geração em geração, né, e sempre gerando uma terceira coisa, que é uma melhoria, né, do pai e da mãe se dá no filho, né? Então é interessante perceber isso, né, que o sentido, né, até da Sagrada Família, né, que a gente vê lá na Igreja Católica, né, geralmente tem lá
São José, Nossa Senhora, né, e com o Jesus no colo, né, tem um sentido até, a gente vê um sentido até mais prático naquilo que a gente entende como símbolo, né, mas no final é uma coisa que a gente vive na nossa própria criação, né. Com o passar aí das gerações, estamos também trabalhando aí para reconectar, né, esse masculino e feminino, né, que esse foi um grande problema lá da queda dos anjos, né. Na queda dos anjos aconteceu porque ah, estávamos muito atrasados, né, e o quinto anjo, né, nós estamos no quarto reino da natureza, então o quinto anjo deveria, né, nos impulsionar, né, nos servir de inspiração. Mas como estávamos atrasados, então ocorreu uma rebelião no céu, né? Então ele disse: olha, com esse ser humano que está me entregando, é difícil fazer alguma coisa, né? Então a divindade disse: olha, então se você não pode inspirar, então você vai lá trabalhar junto com eles. Então esse é o sentido é, mais importante da queda dos anjos, né? Então essa queda não cai só o quinto, cai o sexto, né? Como diz a história, Miguel expulsa Lúcifer dos céus, e caindo o quinto e o sexto, né, nasce aí a polaridade entre bem e o mal, mas também é uma polaridade que significa o que é evolutivo, Miguel, né, versus o que é involutivo, Lúcifer, né, e desse atrito também o ser humano acaba tirando o atraso, né, que ele tinha relacionado à evolução, né, esses seres, né, na verdade a hierarquia desses seres, né, os seres, todo anjo nessa hierarquia tem todo anjo nesse nível tem uma determinado número de seres, né, uma determinado número de hierarquia de seres que serve, então esses seres é que caíram na Terra, né, e a partir disso deram a capacidade do pensamento ao ser humano, né? E como diz a Bíblia no Gênesis, né? A proibição era conhecimento do bem e do mal, né? Então a serpente ela sempre foi símbolo de sabedoria. Você pode pegar qualquer cultura, civilização oriental, você sempre vai ter a serpente como uma consciência superior, né? Então você teve consciências superiores caindo aqui, né, e fomentaram, né, serviram como, né, como aquilo quando você tem duas pedras, né, para fazer fogo, você raspa as duas pedras, gera uma faísca, né, e dessa faísca vem fogo. Então, foi esse o grande trabalho, né, desses seres, né, e esse trabalho a gente vem cada vez mais, né, evoluindo até o ponto de entender isso como um atrito, né, como situação necessária para a evolução, né? Se não tivesse tido esse atrito entre o quinto senhor, né, e o sexto senhor, talvez não teríamos essa capacidade de raciocínio que temos hoje, né? Mas é interessante saber disso, né? Eu tentei resumir ao máximo, né? Quem entende de teosofia, me perdoe, mas eu não podia trazer, aumentar muito, né, o tempo desse vídeo, mas o importante é saber que bem e mal também é uma polaridade que tende, né, a ter um equilíbrio, né, não por favorecimento de um ou de outro, mas porque desse equilíbrio vem a evolução do ser humano. Então vocês podem pegar vários fatos na história da humanidade, vocês vão ver sempre
que essa polaridade sempre vai estar presente, mas ela sempre tem um caminho, né, a ser seguido, né? O caminho quem dá é Miguel, né, que mostra a divindade aos homens. Então, todos os avatares, né, todos os seres especiais, na verdade, são representantes de Miguel, né? Ou seja, dessa sexta consciência, né, que vem direcionar, né, falar, olha, esse é o caminho da evolução, né? Esse é o caminho da evolução, e aí vai ter sempre ali uma força contrária, dizer, não, não é bem assim, né? Então, aí vocês podem entender mais coisas que eu já disse aqui, né, sobre polarização e tudo mais, né? E aqui, semana que vem, provavelmente eu vou falar sobre política, né? Vou aproveitar a lua cheia aí, vou falar sobre política, mas vou falar, na verdade, coisas que eu já falei bastante aqui, mas eu acho que é importante citar. Mas o principal que eu quero, a mensagem principal que eu quero deixar é o seguinte, né? Sempre que a gente polariza, né? A gente esquece os princípios, né? Então a gente acaba agindo como se fosse uma torcida, né? De um time e acaba passando por cima dos princípios, né? Então, nas polaridades que a gente vê hoje, aí, né, alimentadas pela internet e tudo mais, a gente não pode dizer que um está certo ou está errado, porque geralmente eles estão defendendo só o lado deles, né, e não fazendo esse caminho de encontrar uma terceira via, de encontrar a conciliação entre as extremidades, né, e realmente fazer algo produtivo, né. Então, né, eles não vão, muitas vezes não vão defender valores nenhum, eles vão simplesmente defender a si mesmos, né. É contra essa polarização que eu sou contra, né. Então acho que era isso, né. Eu queria deixar essa mensagem aqui. A, a solução das polarizações é a, sim, o concílio entre elas, né, para você achar um caminho que seja produtivo, uma terceira via que seja produtiva, que você dessas duas ideias nasça uma terceira que seja a, a síntese ou a soma dessas duas ideias, né, iniciais, né? Eu acho que isso aí é bastante interessante que a gente pense dessa forma para poder usar isso na vida, né? Como eu disse para vocês, Sol e Lua, consciente e consciente, extremamente necessários para a gente viver, né? E masculino e feminino, Forrati Kundalini, né? Isso é essencial para a gente viver, né? Se não tivesse um equilíbrio entre Forrati e Kundalini, se não tivesse um equilíbrio entre Sol, né? Entre o calor do Sol e a luz do Sol, né? A gente também não conseguiria viver na Terra. Então, se a gente tivesse uma distância mais próxima do Sol, muito provavelmente toda a água do mundo ia evaporar, né, e o calor, né, do Sol realmente levaria a vida ao fim, né? Não seria mais possível ter vida na Terra. Se a luz do Sol, né, não chegasse na medida certa, né, a gente também não teria como plantar e tudo mais, né? Então, vocês veem como a divindade ela equilibra, né, e sabe fazer da polaridade algo extremamente benéfico, né? Como se fosse um motor que geraria evolução, né? O erro tá quando a gente escolhe lados, né, e cristaliza esses lados dentro da gente, né? Quando a gente não, eu sou eu sou A e eu não quero nem saber do que é B, e aí que acontece o problema, né? Então é isso, agora eu vou mostrar o mapa para vocês. Então, agora eu vou mostrar os mapas para vocês, né? E que eu acho bastante interessante enfatizar que a Lua essa semana ela
vai reforçar as polaridades, né? Ela vai, na verdade, formar polaridades com os planetas, né, que estão aqui entre Peixes e Gêmeos, né? Então, por isso eu falei bastante sobre a polaridade, comecei semana passada, né? Falei bastante hoje. E aí sempre naquela ideia de que as polaridades, elas não existem para se conflitarem, mas para se chegar ao meio termo, né, chegar a uma terceira coisa, né, que é a conexão, né, ou a união dessas polaridades. Então, por isso tudo que eu comentei, né, sobre polaridade no início do vídeo. E vai ser bastante interessante a passagem dessa lua, até porque domingo que vem é Dia dos Namorados, né? E vão surgir bastante oportunidades aqui de conexão através, né, de várias formas, desde a comunicação até as motivações aí, né? Mas desde a comunicação até a comunicação através do contato físico, contato amoroso. Aí. Então, vamos seguir aqui. Hoje é dia 5, estou gravando esse vídeo dia 5 de junho. Falei para vocês semana passada sobre essa quadratura T, né? A Lua aqui em quadratura com Urano, praticamente quadratura com Vênus, né? E oposição com Saturno. É aquela questão, né? O valor pessoal do Leão versus o coletivo, né? E o quanto pesa essa minha necessidade de pensar no coletivo. Isso fica um pouco mais pesado essa semana, porque Saturno acabou de ficar retrógrado, né? Então Saturno vai ter um período aqui de reflexão sobre o que é o coletivo e como eu participo dele. Então essa Lua, essa oposição aqui, todo contato entre Lua e Saturno, né? Ele vai pedir uma certa responsabilidade, né? Às vezes a gente se dá bem com a responsabilidade não pesa, né? E não tem aquela contraparte também da crítica. Essa aqui, por ser uma oposição, né, se a gente fosse pensar em polaridade, né, a gente poderia pensar que eu estou emocionalmente, né, me sentindo com a minha autoestima alta, estou valorizando a autoestima dos outros, né? Seria uma comunicação muito boa, né? A gente fosse pensar que a Lua aqui tem uma tendência mais de reação e o Saturno de ação, né? A gente poderia pensar dessa forma. Mas, infelizmente, tem esse lado, né? A gente não se dá muito bem com a crítica, né? Então, qualquer crítica, né, do coletivo sobre o pessoal pode soar, pode ser um pouco, pode incomodar, né, emocionalmente, né, e vice-versa, né, qualquer crítica do pessoal sobre o coletivo, né, então, e aí tem as questões taurinas aqui, relacionadas né, a beleza, a capacidade financeira, né, monetária, então tudo isso influencia nesse momento aqui, né, no sentido de a gente meio que se questionar, né, sobre as questões aí de autopromoção, né, e de se realmente questões também de fama, né, e a fama e o público, né, que imagem eu tenho para o meu público, se a imagem depende daquilo que eu demonstro ter, né, monetariamente, né, se a minha beleza também influencia nesse aspecto. Então, eu já tinha falado disso um pouco semana passada, né? Mas passa rápido, né? Vamos ver aqui, dia 6, a Lua
saindo aqui de Leão, entrando em Virgem, né? E aí, ainda em quadratura, né? Nesse momento aqui, ó, a quadratura é com Mercúrio, né? E ainda em oposição a Saturno, né? Então, sempre que a gente pensa no signo de Leão, quando a gente passa, né? Para o signo de Virgem, Leão representa quando você se enxerga, né? E o valor que você Leão representa o indivíduo procurando o seu valor, né? Acreditando no seu valor, procurando o seu valor. E quando você procura o seu valor, né, você acaba percebendo que você tem coisa boa e você tem coisa ruim, né? Então, essa lua passando de Leão para Virgem, ela representa o indivíduo que se percebe, né, no caminho de um aperfeiçoamento. Então, embora ele tenha visto que tem valor, embora ele tenha visto que embora ele tenha criado uma autoestima, ele percebe que tem que melhorar, né? Então, essa lua passando aqui para a Virgem, ela representa exatamente essa busca por melhoria, busca por aperfeiçoamento, né? Por essa lua estar passando aqui ainda com essa oposição, essa quadratura, pode simbolizar o peso dessas críticas, dessas cobranças, né, da sociedade aqui, tendo uma certa influência nesse aperfeiçoamento, né? E aí também pode simbolizar, né, aquelas muitas vezes a gente fica preso a padrões, né? Preso aos padrões da sociedade. Então a sociedade impõe padrões né, e pode ser exatamente esse peso dos padrões aqui que influencia essa busca por melhoria, né? Lembrando que autoestima, né, e o alto valor de Leão é uma coisa, é um contato que ele tem, né, dele com ele mesmo, dele com a essência dele, né? Não independe de padrões, depende da estética, né, que os outros impõem, né, ou da estética, ou do comportamento que os outros impõem, né, sobre o indivíduo, mas é uma coisa dele dele com a própria essência dele, né? Independe de quanto ele ostenta, o que ele tem, depende de quanto a sociedade acha que o indivíduo tem valor ou não, né? Então, é importante, nesse momento aqui, né, ter os valores firmados, né, de Leão, ou seja, ter um contato com a sua própria essência, para que esse aperfeiçoamento seja em busca do que você entende como melhoria, né, e não o que os outros entendem como melhoria, né? Isso que é importante, né? E aí, né, com essa lua entrando em outro signo mutável aqui, que é Virgem, né, vai formar, né, logo em seguida aqui a lua crescente, né, em Virgem, né, a gente, nessa alunação de Gêmeos, ou seja, uma alunação que pede, né, a troca de conhecimento, a troca de informações, né, essa lua entrando em Virgem, ela pede que a gente cresça a nossa capacidade de serviço, né, e a nossa capacidade de análise, né, exatamente, porque Virgem tem né, uma capacidade muito grande, né, de fazer essa autoanálise, de buscar esse aperfeiçoamento, né, e se planejar para isso, né. Então, sempre que a Lua está em Virgem, é a hora de, por exemplo, arrumar a casa, organizar as suas tarefas, os seus bens, né, as suas coisas pessoais, né, saber ter um certo sentido de exatamente esse aperfeiçoamento pessoal, né, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso para fazer. Então, é uma hora perfeita para se programar uma dieta, se montar um plano de exercício, né, tudo que também busca saúde, lembrando que Virgem é um signo de terra, né, então, saúde e trabalho, né,
estão envolvidos com essa lua em virgem, né? Essa lua crescente em virgem, então ela aumenta a nossa capacidade de organização, planejamento, produção, né? E uma palavrinha que sempre está ligada com virgem, que é o método, né? Criar o método para algo, né? O jeito certo de fazer as coisas, né? Então, o virginiano tem essa capacidade. O virginiano, assim, pouco desperto, né? Assim, muitas vezes pode cair no erro da crítica, né? É sempre inclusive esse é uma assim, são um dos preconceitos, né? Todo signo tem o seu pequeno preconceito, né? E o preconceito de virgem é exatamente o do crítico, né? Então, é porque ele busca essa melhoria, né? E ele cria métodos para ele, e quando esse método envolve os outros, né? Vai acabar tendo um certo nível de crítica, porque você não, né? Você vai usar a fala, a comunicação para dizer, né? O que você acha que é o jeito certo, né? O método certo, né? A forma certa. Você vai usar a comunicação para dizer como fazer um planejamento, como organizar determinada tarefa. Então, cuidado com a crítica, né? E observe que a crítica é uma das maiores ferramentas, né, para a melhoria do ser humano, né? Mas aí envolve duas questões, né? Como criticar, né? Como criticar o outro sem que aquilo pareça, né, uma recriminação, né? E como aceitar a crítica, né? Também tem essa questão, né? As pessoas muitas vezes não aceitam as críticas, né? E aí, né, que é interessante que eu falei para vocês, a Lua, nesse dia que ela está entrando em Virgem, né? No dia 6, no dia 7, né, a continuação aqui, ela passa, faz ótimos aspectos aqui para os planetas que estão em Touro, né? Portanto, ela vai fazer grandes ajudas aqui, né? As questões taurinas, né? A questão de melhoria das questões da beleza, melhoria das questões monetárias, né? Como trabalhar, né? Gerar recursos, gerar, armazenar e cuidar do recurso, né? Todas essas questões estarão aqui enfatizadas aqui com a passagem da Lua aqui por Virgem, fará ótimos aspectos aqui. Mas o que eu quero mostrar é que no dia 8, né? Quando estiver saindo aqui saindo do signo de Virgem, né? A Lua vai fazer uma oposição para Netuno aqui, né? Então vai enfatizar a polaridade Virgem Peixes, né? Ou seja, o servir a maioria, né? Que é o trabalho pisciano, né? Servir de forma impessoal, né? Todo idealismo serve uma causa, né? Que é impessoal, não é para determinada pessoa X ou Y, é para todos, versus o trabalho, né, e o serviço pessoal que você faz, né, diretamente para o outro, né, para ajudar determinada pessoa, né, a cumprir determinada tarefa, né. Um é no mundo das ideias, né, Peixes, enquanto Virgem é no mundo real, né, na vida prática, no dia a dia, na rotina da vida. Então a Lua aqui enfatiza essa polaridade de Virgem para Peixes, né. E nesse momento ela faz grandes aspectos aqui, né, ela está em Virgem, então ela faz grandes aspectos aqui com o Mercúrio, que agora direto, não mais retrógrado, está no finalzinho de Touro, né, e Plutão, que está aqui no finalzinho de Capricórnio. Então, grande momento aqui, né, para realizar questões materiais, né, questões de saúde também, né, procurar uma orientação nutricional, procurar uma orientação
relacionada a esportes, fazer consulta, né, fazer um check-up, procurar, se tem algum problema de saúde, procurar um especialista. Então, um grande momento aqui para isso. É lógico, também um grande momento para a gente ter uma visão de planejamento material para o futuro, né? Pensar aí sobre melhorar sua posição, né? Melhorar na carreira, melhorar profissionalmente, melhorar, de repente, fazer algum tipo de planejamento relacionado a crescer na carreira, né? Para crescer na carreira, eu preciso fazer esse curso, aquele curso, fazer um planejamento, né, que te melhore a vida financeira também, ou a vida, ou a saúde do corpo, né, ou a vida financeira, né. E aqui, né, essa oposição com o Netuno em Peixes, esse Netuno em Peixes, ele é aquele, você vai funcionar como um catalisador, né, para que o pensamento não fique só no material, que tenha algum nível de ou espiritualidade ou de empatia em relação aos outros, né? Que esse momento aqui, né, muito terra, né, tenha que alguma coisa de água aqui para não ficar muito seco, né? Porque muita terra sem água demonstra um clima um pouco árido, né? Só imaginar um deserto aí, né? Então, precisa ter alguma coisa aqui de água para tornar essa terra fértil, né? Então, é um ótimo momento aí para essas questões, né? Esse é o dia 8. Essa aqui é a quarta-feira. E aí entramos na quinta-feira, dia 9, e aí essas polarizações acontecerão aqui, né, com a Lua em Libra, né, fazendo oposição para Júpiter e depois para Marte em Áries. Então aqui, né, o que é o eixo Áries-Libra? O eixo Áries-Libra é o ser, né, desenvolvendo a sua auto-vontade, né, sua coragem, né, de dar o primeiro passo, de lutar por alguma coisa, versus o indivíduo que busca o compartilhamento, né, e a parceria, né? Então, essa é a combinação, né, do indivíduo, do egoísmo com o altruísmo, né? Ou do eu pessoal com o eu impessoal, né? Vocês podem ver que o signo de Libra aqui representa a balança exatamente para fazer essa diferenciação, né? Criar essa possibilidade, né, de balancear o, o meu eu pessoal com o outro, né? Então, representa a parceria, representa o compartilhamento, né? A Lua, como energia feminina aqui no signo de Libra, vai relacionar, né, exatamente essa ideia do masculino mais ativo com o feminino mais, poderia falar passivo, mas vamos falar passivo de uma outra forma, né? Ser compartilhar, né? Ser alguém que quer compartilhar algo, né? Então, vai enfatizar bastante, né, essa questão, principalmente a questão emocional, né, ou a questão de relacionamentos, feminino, masculino, homem e mulher, né? Então, enfatiza bastante isso. E também traz por fazer uma oposição com Júpiter, traz algum grau de exagero, né?
sempre que você tem um contato com Lua e Júpiter, a gente fica otimista demais, né? Autoindulgente demais, ou seja, a gente se permite, se permite, né? Mais, ou seja, fica menos, fica menos responsável com as coisas, né? Ou seja, se permite a cometer mais erros, a fazer mais. Você está fazendo uma dieta, você vai acabar saindo da dieta porque você viu alguma coisa diferente alguma comida diferente que você está com vontade de comer, você vai lá e come, né? Às vezes exagera na comida, então essas questões, né, de exagero pode acontecer, né? E também existe uma questão aqui relacionada a ciúme, tá? A questões relacionadas a uma passionalidade também, né? Essa polaridade de masculino e feminino, homem e mulher, ela fica exacerbada e ela pode cair exatamente para as questões de passionalidade, né? E ciúme, né? Apego excessivo. Isso vai aumentar um pouco, tá? Porque esse é o dia 9, a quinta-feira, né? Mas o que acontece aqui, né? Essa aqui tem que comentar também, dia 10, sexta-feira, a Lua passando em Libra vai formar um grande trígono aqui, ó, com Saturno em Aquário e Sol em Gêmeos. Excelente contato aqui na sexta-feira, antes do Dia dos Namorados aqui, excelente contato para, assim, para sim, esse aqui é um excelente contato no sentido das comunicações, né? Para quem precisa se comunicar com alguém que está distante, que alguém que que não fala há muito tempo, que alguém que talvez precise de alguma algum esforço, né, para se comunicar. Excelente momento, né? Saturno está envolvido, né? Mas o Saturno está em um ótimo aspecto com a Lua, ou seja, em um ótimo aspecto com o Sol, ou seja, Saturno vai mostrar a responsabilidade tanto do masculino como do feminino, né? E vai mostrar que quando a gente pensa coletivamente, né, a gente consegue se comunicar bem, o Sol aqui em Gêmeos, e a gente consegue ser parceiro, a Lua em Libra. Então, excelente momento aí para aí somente uma sexta-feira antes dos namorados aí. Em relação à comunicação, excelente momento. Aí, no sábado, a Lua entra em Escorpião. Inicialmente, ela não faz aspectos, né? Ela vai começar a fazer entre o sábado e o domingo, para chegar aqui no domingo, Dia dos Namorados aí, numa oposição, né, a Lua oposta a Urano e oposta a Vênus, né? Então, isso aqui ao mesmo tempo que demonstra uma exacerbação, né? Ou seja, muita energia de conexão, né? Principalmente conexão sexual aí, ela também vai aumentar um pouco aquela questão da passionalidade, né? Porque a passionalidade de Áries para Libra ainda existe uma certa não tem o elemento do apego, né? Mas quando você pega o eixo de Touro e Escorpião, é o eixo do ter, né? O eixo da posse, né? Então
E Touro tem uma conexão muito importante com, né, eu já falei para vocês na relação taurina, com as sensações, né? Então, as sensações, né, elas vão enfatizar muito a questão da conexão, né, física. Do outro lado, o Escorpião, né, tem uma contrapartida emocional dessa conexão física, que é a conexão emocional, né? E como envolve o ter, né, envolve o possuir, né, então as questões de apego, né, elas ficam muito exacerbadas, né, principalmente em questões de ciúme, né, questões de possessividade aí. Então, não tenho muito conselho para dar, cada um tem que se medir, se auto-observar aí, mas aproveitar a conexão, né, e ter um certo controle relacionado a ciúme e possessividade, né, não tenho muito mais a dizer, acho que é bem por aí, né, quem tiver conectado, tiver né, um relacionamento, aproveite o lado bom, né, aproveite a conexão, não e tome cuidado com o ciúme e a possessividade, até para não estragar o dia né, que tá muito bom a energia aí. E aí na segunda-feira, né, a Lua entra em Sagitário, já se aproximando aí da Lua cheia, né, em Sagitário. Então, e aqui é interessante, né? Por isso que eu queria mostrar para vocês. Então a Lua ela vem saindo aqui de Leão, né? Não né, fazendo uma oposição aqui com Saturno, enfatizando, né, o eixo Leão-Aquário, né, o meu eu pessoal, meu valor pessoal versus o valor do grupo. Depois ela passa por Virgem, né, faz oposição aqui com Netuno em Peixes, enfatizando, né, o trabalho pessoal versus o trabalho, né, em prol do grupo, né, essas questões, né, de Peixes e Virgem. Depois ela passa por Libra, né, e faz oposições aqui com Júpiter e Marte, né, e busca resolver. Na verdade, ela não resolve, né, ela busca enfatizar a polaridade, né, e aí quem pode resolver essas polaridades é a nossa vontade, nossa consciência. Então ela enfatiza a polaridade com Marte e Júpiter. Depois, aqui, passando para o Escorpião, enfatiza a polaridade com Urano e Vênus. Então, tudo aquilo que eu falei sobre polaridade, né, ela meio que se resolve aqui, né, acho que a gente tem que achar o caminho do meio, né, e é o caminho do meio, né, que é a solução das polarizações, né, e é importante que a gente perceba isso para que a gente não escolha lados, né? Que a gente possa se colocar no lugar do outro também, né? Bastante importante. E até para poder saber onde, né, a gente pode melhorar, onde a gente está errando e tudo mais. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Acho que eu já falei bastante essa semana. Então é isso, queria desejar uma boa semana para vocês, né? Que vocês possam aí viver essas polaridades de formas positivas, né? Observar, né, a si mesmo, porque a gente acaba não tendo condições de mudar o mundo, mudar as pessoas, mas a gente pode mudar a si mesmo, né? Então, observando, se observando, a gente pode entender essas coisas dentro da gente, né? Elas existem para que a gente enxergue elas dentro da gente, né? E enxergando elas dentro da gente, a gente possa se colocar como um agente que, né, tem uma predisposição a resolver, né? Que eu acho que é o mais difícil hoje em dia,
eu vou continuar falando aí de polaridades, né, durante o mês. Eu vou cair na questão política, né, e eu acho que é o ponto mais importante que eu quero chegar. Mas antes eu tinha que dar dar essa introdução, né, que eu acho importante que vocês entendam, né, o valor da polaridade como instrumento, né, de educacional do ser humano, né? Na verdade, do universo, né? Mas nós somos aí a bola da vez, então temos aí que entender essas coisas dentro da gente, né? E entendendo dentro da gente, a gente consegue resolver fora, né? Então é isso, um abraço, boa semana, tchau.